Irmãos, com a paz do Senhor, amém? Pode tomar assento. Abra sua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 10. Salmo de número 51, a partir do verso de número 10. Salmo 51, verso 10, diz assim a palavra do Senhor: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Amém? Meus queridos irmãos, eu tenho nessa tarde uma palavra da parte de Deus que fala sobre o pecado, mas também fala sobre arrependimento e perdão. O Salmo de número 51, acreditam os estudiosos que tenha sido um salmo que Davi escreveu após ter cometido uma série de pecados. Esses pecados provavelmente estão relacionados ao relacionamento ilícito que Davi teve com Batseba. Em 2 Samuel, capítulo de número 11 e capítulo de número 12, nós temos a descrição do que foi o ato pecaminoso de Davi e as consequências dele. No capítulo de número 11, o texto começa descrevendo que Davi, no ano em que os reis deveriam sair à guerra, ele se omite de cumprir a sua função real e ele permanece no palácio. O texto diz que ele, caminhando no palácio, ele avista uma mulher, essa mulher Batseba, e a palavra de Deus diz que ele desejou essa mulher a ponto de enviar os mensageiros para trazê-la a seu encontro. Aquela mulher era uma mulher casada com um homem que estava na guerra, a guerra que Davi não foi e que deveria ter ido. E mesmo sabendo de tudo isso, a palavra de Deus diz que Davi deita com aquela mulher, tem um relacionamento com ela, e decorrido alguns dias, aquela mulher manda informar o rei, na verdade ela mesma informa ao rei que estava grávida. E agora? Davi imaginou: como é que eu vou justificar que essa mulher engravidou? Quando o marido dela voltar da guerra, se ele voltar, ele vai querer saber quem é o pai. E aí como é que eu vou ficar? Davi então planeja ocultar o seu pecado. E o que é que Davi faz? Davi manda chamar Urias, o marido da Batseba. E quando manda chamá-lo como se fosse algo banal. Pergunta pela guerra, pergunta como é que estava acontecendo as disputas. E dali a pouco ele diz: não, agora vá para casa, vá descansar e fique aí tranquilo. A palavra de Deus diz que Urias sai da presença do rei e vai se deitar com os servos do rei. Ali, próximo. Urias não volta para sua casa. E os mensageiros avisam Davi, porque Davi havia mandado homens a seguir Urias para confirmar que ele tinha entrado na casa e teria tido provavelmente um encontro com a sua esposa, mas isso não aconteceu. E os homens voltam e dizem: olha, Urias não foi para sua casa, ele está aí dormindo com os outros servos. E Davi manda chamar, ele diz: você não está cansado? Você não quer se encontrar com a sua esposa? Você não quer voltar para o seu lar e descansar um pouco? Ele diz: como é que eu posso voltar e descansar, entrar e ter um encontro com a minha esposa, enquanto os meus irmãos estão lutando e morrendo na guerra? Não, eu não posso fazer isso. Davi não sabe o que fazer.
Urias é um homem de verdade, é um homem sincero. E a palavra de Deus diz que ele planeja um outro intento contra a vida agora de Urias. E ele envia uma carta pelo próprio Urias, para que ele fosse colocado na frente da batalha. E não só fosse colocado na frente da batalha, ele fosse abandonado na frente da batalha, para que as pessoas inimigas viessem contra ele e o matassem. Por causa do pecado de Davi, ele planejou a morte de Urias. Dali nasceu um filho de um pecado, mas o texto diz, no capítulo de número 11, que o filho não viveu muitos dias. Depois do nascimento, passados 7 dias, o próprio texto diz que o Senhor enfermou aquela criança e aquela criança morreu. E o que isso quer dizer? Esse é o contexto do Salmo de número 51 que nós fizemos a leitura nessa tarde. E o que é que esse texto nos ensina? Ele nos ensina muita coisa sobre o pecado. Tiago, provavelmente o apóstolo ou o irmão de Jesus, sintetizou o que é o pecado. De que forma? Tiago, capítulo de número 1, se você puder abrir a sua Bíblia comigo. Tiago, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 14, ele vai descrever como é que a concepção do pecado acontece e as consequências dele na nossa vida. Tiago, capítulo de número 1, a partir do versículo 14, diz assim: ao contrário, falando sobre a tentação, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta, a cobiça, o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O que Tiago fez aqui foi descrever justamente o que aconteceu com Davi e o que acontece com cada um de nós. Primeira coisa que Tiago diz é que cada um é tentado pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça. Ninguém é tentado pelo outro, é tentado por si mesmo. Não foi Batseba que provocou o pecado de Davi. O pecado já estava em Davi. A cobiça de Davi em relação a Batseba é que fez ele planejar, arquitetar um plano pecaminoso e levar a cabo. Então entenda, a palavra de Deus aqui está nos ensinando algo muito tremendo para a nossa vida. Porque nós temos o costume de colocar a culpa sempre no outro. Não é porque eu fui provocado, não é porque colocaram situações que me levaram a fazer isso, não. A irmã Valesca leu aqui Gênesis capítulo 4, onde o Senhor diz a Caim e a Abel. Abel estava onde? Ninguém sabe, eu não sei, eu não sou senhor dele. E o Senhor faz uma coisa importante já no início da história da humanidade. Ele descreve a Caim como é que o pecado funciona na nossa vida. E ele funciona como um inimigo que bate à porta, mas como diz a própria palavra, cabe a cada um de nós resisti-lo. A responsabilidade é nossa. O texto que nós lemos aqui, principalmente esse texto de Tiago, ele revela justamente a responsabilidade humana. Ninguém comete pecado por conta do outro, é por conta de si mesmo. É a cobiça que há em nós, e essa cobiça é o desejo desregrado, pecaminoso, em relação a alguma coisa ou alguém, que nós não refreamos, e isso nos leva a cometer o pecado. E como ele diz, o pecado, a cobiça que há em nós, faz com que nós sejamos atraídos e seduzidos, como Davi foi atraído e seduzido por Batseba. Não porque Batseba era pecaminosa, mas porque o coração de Davi era pecaminoso. A cobiça do coração pecaminoso de Davi fez com que ele desejasse uma mulher que não era dele, que tinha um relacionamento, que era casada e casada com um homem sério. E não só se satisfazendo em cometer aquele adultério, ele vai e provoca a morte do homem. O texto em seguida, versículo 15, diz que então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado.
Primeira fase do pecado é o arquitetar. Ninguém cai da noite para o dia. Não se engane, nós estamos falando de pecado, nós não estamos falando de uma fatalidade, de um erro. O que é uma fatalidade? Você está andando de carro, está dirigindo, de repente aparece alguém do nada na sua frente e você atropela. Houve intenção? Não, foi uma fatalidade. Você não projetou, não arquitetou matar ninguém atropelado. Pode acontecer. É diferente do pecado. Tiago está dizendo que o pecado é sempre um projeto arquitetado pelo um coração pecaminoso. E esse projeto ele vai ser concebido. É como uma criança que está sendo gestada. Ela tem um tempo de maturação. Então a pessoa ela não vai adulterar porque ela está em casa assistindo Netflix e aí ela diz, eu acho que eu vou ali pular a cerca. Estava assistindo um dorama e deu vontade de eu ir trair meu marido? Não. Pelo amor de Deus, não acontece assim, né? Não, eu estava lavando os pratos, eu não sabia o que fazer, eu digo, eu vou ali chifrar o miserável. Geralmente é o quê? Um relacionamento que está se desgastando, e aí tem uma pessoa que se aproxima e você começa a simpatizar, aí os sentimentos vão se misturando, você está um pouco triste com a pessoa que está com você, a outra pessoa parece tão solícita, uma pessoa tão carinhosa, e aí você começa a confundir a amizade, começa a confundir os sentimentos, e daqui a pouco você começa a arquitetar no seu coração maneiras de você se aproximar cada vez mais dessa pessoa, até que o ato em si será concebido. Mas ninguém faz esse negócio de estou cozinhando aqui, cortando as verduras, e me deu vontade de eu ir ali no vizinho. Não acontece assim, irmãos. O camarada nunca roubou na vida dele, da noite para o dia ele disse, eu acho que eu vou roubar, eu acho que eu vou ser sem vergonha. Não, não vai não, não é assim não. Geralmente são fatores que vão se somando, e aí o coração começa a ser alimentado por um desejo pecaminoso, é a cobiça que Tiago está descrevendo. E você vai arquitetando, e enquanto você vai nutrindo esse sentimento pecaminoso, você está alimentando um sentimento que vai te levar à concepção do pecado. Mas o problema não é só a concepção do pecado. Porque quando nós estamos arquitetando e quando nós estamos consumando o ato, geralmente o ato ele é prazeroso. É prazeroso. Então ninguém quando senta lá na pizzaria e começa a comer pizza, meu amigo, ele fica pensando na academia, de maneira alguma. Já foi o beleléu. Ele começa a comer, menino, ele come como se ele estivesse comendo a última pizza da vida dele, já se despedindo. No outro dia é que bate aquela coisa na consciência e diz, meu Deus do céu, semana de academia que foi por água abaixo. Mas agora já é tarde demais. E no ato, o pecado pode até trazer algum prazer, mas Tiago diz que o resultado do pecado é a morte. Preste bastante atenção, meu irmão. Você pode estar transformando a sua vida em um cemitério. Você pode estar transformando a sua casa em um lugar de sepultamento. Você pode estar tentando consumar um ato, ou já está consumando um ato, que ele pode te dar prazer agora, mas o resultado final dele é a morte. E aí eu te pergunto, será que o prazer que você sente agora, será que o prazer que você imagina que você pode ter no pecado que você está querendo exercer, ou que já está exercendo, será que esse preço vale a pena? Qual é o preço, irmão Carlos? A morte. É a morte. E a história de Davi ilustra bem isso. Porque por causa do pecado de Davi, morreu Urias, um homem justo. Morreu uma criança que não tinha nada a ver. E o próprio Davi vai dizer que sofreu as consequências disso. Porque o Salmo de número 51 começa descrevendo, nas palavras do próprio Davi, a situação em que ele se encontrava. E ele vai dizer que a situação gerou nele um sentimento como se os seus ossos estivessem todos esmagados.
Você imagina, o pastor falou aqui há pouco tempo que estava com vontade de vomitar porque você come alguma coisa, e quando você se machuca, quando você sente alguma pancada, alguma coisa que lhe fere, e aí aquilo ali provoca uma febre. Davi está dizendo que a situação ela foi tão terrível para ele, que ele se sentiu como se os seus ossos, todos os seus ossos, estivessem esmagados. Mas quando foi que ele sentiu isso? Quando ele estava deitado com Batseba? Não. Quando ele enviou Urias para a morte? Não. Quando ele ouviu a resposta de que Urias estava morto? Também não. Quando foi que ele sentiu isso? Davi vai sentir quando Natã chega para ele e diz, na verdade conta uma história. Qual é a história que Natã conta? Rei, queria contar uma historinha para o senhor. Havia um reino, e nesse reino tinha um rei muito poderoso, cheio de riquezas, cheio de fazendas, cheio de animais. E havia um homem muito simples, que tinha uma rei só, um pequeno cordeirinho, que lhe trazia felicidade, que lhe dava alegria. Esse rei decidiu fazer um banquete. E em vez de matar as muitas ovelhas que ele tinha, o rebanho que ele possuía, ele matou aquela única ovelha, a única reis que tinha aquele homem. A palavra de Deus diz que Davi ficou furioso, porque ele imaginou logo que injustiça, e ele se levantou furioso e disse, me diga quem é esse homem, porque eu vou mandar matá-lo. Como é que pode acontecer um negócio desse? Isso mostra, irmãos, que nós somos muito tolerantes com os nossos próprios pecados e intolerante com o erro dos outros. Quando alguém erra, dá um passo fora, a gente já traz um sentimento de juízo, já traz uma palavra, muitas vezes negativa. Eu não estou dizendo que você tem que apoiar o pecado de ninguém, não. Não estou dizendo que você tem que encobrir o pecado de ninguém, não. Mas a igreja do Senhor, ela não está aqui para ser acusadora. O acusador é outro, não somos nós. E nem estamos aqui para julgar, porque o juiz também é outro, não somos nós. Há pouco tempo atrás, uma jovem que eu vi na minha infância, fez parte da minha infância, na TV. Ela se converteu ao Evangelho, depois se afastou-se, e agora está no mundão. E há pouco tempo eu ouvi notícias que as pessoas da igreja mesmo, algumas, não estou falando daqui, pessoas do meio evangélico, começaram a criticar essa jovem pelo modo de vida que ela tem agora, pela forma que ela se veste, pela forma que ela se porta, pelo que ela canta e tudo mais, lançando palavras de maldição. Não estou dizendo que ela está certa e nem que está fazendo algo correto, muito pelo contrário, é contra a palavra de Deus. Mas nós, como igreja do Senhor, não temos a autoridade de julgar os outros. A palavra de Deus diz, quem é você para julgar o servo alheio? Quem sou eu para julgar o servo alheio? Hoje ela pode estar no pecado, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele tem projetos que nós não sabemos. A palavra de Deus diz que nós pensamos em caminhos baixos, mas os caminhos do Senhor são mais altos do que os meus. Os sonhos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus. E a palavra também diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Hoje ela pode estar caída, mas amanhã o Senhor pode levantar. Então a gente não pode pronunciar nenhum juízo sobre a vida de ninguém, irmãos. A nossa responsabilidade é orar. Se ela está no pecado, mande uma frase. Quando ela estiver nessas coisas, você manda uma frase. Se você quiser postar alguma coisa, você não é obrigado, mas se você quer, você posta lá, estou orando pela sua vida. E eu espero que o Senhor lhe traga para o seio da sua igreja novamente. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Essa é a nossa missão.
Davi estava furioso porque ouviu dizer que um homem pegou a única ovelhinha que o rapaz tinha e usou no seu banquete. E ele pergunta: quem é ele? O profeta Natan coloca o dedo na cara dele e diz: é você. Foi você que pegou a Batseba, a mulher de Urias. Você era o rei, você poderia pegar qualquer mulher que você quisesse, mas você foi pegar logo a mulher de um homem que estava numa batalha, homem sério, lutando. O canalha aqui é você. Davi, quando ouve aquilo ali, a palavra de Deus diz que Davi não fingiu que nada estava acontecendo. Davi não omitiu, Davi não escondeu, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, irmãos. E preste bastante atenção, um homem segundo o coração de Deus não é um homem que nunca peca, mas é um homem que quando peca se arrepende e se volta ao Senhor. Então, se você tropeça, se você caiu, isso não quer dizer que você é do pecado, não. Isso pode ter sido uma fraqueza, mas o Senhor nos dá força, nos fortalece, levanta o caído e dá força a quem não tem nenhum vigor. Davi se arrependeu na hora. Ele reconheceu: eu realmente pequei contra o Senhor. Por que ele diz isso? Porque ninguém tinha condenado Davi, ninguém tinha chegado e tinha dito nada daquilo. Foi Davi que recebeu do próprio Senhor a advertência. Talvez você esteja cometendo um pecado e ache que está dando tudo certo, porque ainda ninguém descobriu, né? Mas não está. Davi diz: pequei contra ti, Senhor, e somente contra ti. Porque o teu pecado ele pode estar oculto ao teu pai, à tua mãe, a teu esposo, à tua esposa, aos teus amigos, à igreja, ao mundo, mas ele não está oculto aos olhos de Deus. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando todos, e só Ele tem o poder de prescrutar o nosso coração, investigar, como diz a palavra, até os rins, até o íntimo do nosso ser. Ele vai e encontra o nosso pecado, o pecado que está oculto aos homens, mas que está patente diante de Deus. Por isso, meu irmão, não se engane. Paulo escreve aos Gálatas dizendo: irmãos, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso ele vai colher. E eu lhe pergunto: o que é que você tem semeado hoje? Porque o que você tem semeado hoje vai ser os frutos que você vai colher obrigatoriamente amanhã. Se você tem plantado frutos pecaminosos, não espere receber frutos doces, serão amargos, serão espinhos. Por isso, cuide da sua colheita, mas cuide da sua colheita cuidando do seu plantio. Porque o que planta na carne colhe para a corrupção, como diz a palavra, mas o que planta no espírito colhe para a vida eterna. Deus não se deixa escarnecer. O que é que Ele está dizendo? Você está pensando que Deus é besta? Você está pensando que está enganando Deus? Você pode enganar os homens, você pode ter aparência de crente para os homens, mas Deus sabe em quem você é. Ele conhece o nosso coração, meus irmãos. E se você é um homem e uma mulher de Deus, não oculte o seu pecado, confesse o seu pecado. Porque em Provérbios 28, verso 13, a palavra de Deus diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre o seu pecado, esse nunca prosperará. Nunca. Preste bastante atenção. Mas irmão Carlos, eu fiz um negócio e até hoje eu ainda estou vivendo disso, ninguém sabe. Prosperidade não é isso, irmãos. Tem gente que enriquece ilicitamente, tem gente que mantém relacionamentos extraconjugais por muitos anos sem ser descoberto.
às vezes morre, só depois da morte que vão saber o que ele fez ou o que ela fez. Mas isso não é prosperidade. Prosperidade, a palavra de Deus nos ensina, é desfrutar aquilo que Deus nos concede com paz no coração. Prosperidade não é ter acúmulo de riqueza. Prosperidade é usufruir daquilo que Deus lhe deu. Às vezes você ganha um salário mínimo, mas com o seu salário mínimo você consegue comer, você paga as suas continhas e toda noite você reclina a sua cabeça e dorme em paz. Esse é o sono dos justos. Aí tem aquele outro que ganha 10 vezes mais do que você, tem muito dinheiro, tem muitos bens, mas ele todo dia ele pensa na sua morte, ele pensa no agiota que ele está devendo, ele pensa nas coisas que ele teve que cometer para chegar até ali, e ele não consegue reclinar a sua cabeça e dormir. Prosperidade não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. E bem-aventurado é o homem que a Deus deu riquezas e o bem, o dom para usufruir delas. Isso é prosperidade. Davi não poderia prosperar enquanto ele estivesse vivendo aquele pecado. É por isso que o Salmo começa com uma declaração. O salmista ele começa confessando o seu pecado. E ele começa confessando e pedindo a Deus o perdão. E como eu te disse, esse salmo, essa história, ela fala de pecado, mas ela fala também de arrependimento. E Davi se arrependeu do seu pecado. E esse é o caminho do justo. O justo, quando reconhece o seu pecado, ele não encobre, ele não esconde, ele se arrepende e deixa. Ele muda de vida, ele abandona, porque ele sabe o custo que o pecado tem. Mas esse salmo também ele nos traz uma coisa muito importante. Sabe por que Davi orou a Deus? Isso é o que mais me chama a atenção nesse salmo. Porque Davi sabia que tinha pecado. E ele sabia que Deus sabia disso. E todos nós sabemos que quando pecamos, muitas vezes, ninguém sabe a não ser nós e Deus. E ele foi orar a Deus. Por quê? Porque Davi sabia que Deus é um Deus misericordioso. Porque se Davi tivesse no seu coração a ideia de um Deus perverso, sanguinário, mau, que gosta de castigar as pessoas, ele nunca teria orado ao Senhor pedindo misericórdia. Ele ia fugir pelo resto da vida, porque ele sabia que no dia que ele tivesse um encontro com Deus, ele morreria. Mas ele só se voltou para Deus porque ele sabe que o Senhor é tardio em irar-se e rico em misericórdia. E que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ele ora a Deus porque ele sabe que o Senhor pode perdoar o seu pecado. Pode perdoar a sua ofensa. Mas ele sabe de algo mais. No verso 10, que foi o texto lido nessa tarde, ele começa o verso dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que Deus, ele não é só poderoso para nos perdoar dos nossos pecados. Deus é o único que pode transformar a nossa vida. Eu vou lhe dizer o seguinte: se você cometer alguma coisa que tire, por exemplo, a confiança de alguém, ou que você ofenda alguém diretamente e você pedir perdão, é bem provável que essa pessoa lhe perdoe. Mas quem é que garante que você não vai cometer o erro novamente? Imagine, vou colocar na minha situação, imagine que eu, de repente, venha atrair a minha esposa. Deus me livre disso, mas pense nessa conjectura. E aí eu chego para ela, digo o que aconteceu, e espero que ela tenha um coração muito bom, e ela me perdoa. Quem é que garante que eu não vou cometer o mesmo pecado novamente? Porque a natureza pecaminosa está em mim.
Como o Tiago diz, a cobiça que me levou ao pecado continua em mim. Ela pode me perdoar, ela só não pode o quê? Transformar a minha vida. Ela só não pode me modificar. Ela só não pode mudar a minha natureza. É por isso que Deus é poderoso, porque além de nos perdoar, Ele pode mudar a nossa natureza. Ele pode nos fazer uma nova criatura. E aquela nova criatura que está agora em Cristo tem uma nova vida. As coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. Deus só não perdoa, como Ele transforma a nossa vida e nos dá uma nova oportunidade. E Davi pede isso, irmãos, porque Davi sabe que ele é um homem pecaminoso. No verso de número 5 do mesmo salmo, ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi sabe que a sua natureza é pecaminosa. Ele já nasceu no pecado. Ele já nasceu com a tendência a prosperar no pecado. E ele sabe que se Deus não lhe criar, preste bastante atenção, porque o verbo que Davi está usando aqui é o verbo em hebraico bará. E esse mesmo verbo é o que aparece em Gênesis para falar da criação. E Deus criou, esse é o mesmo verbo. O verbo que é usado geralmente por Deus e por mais ninguém. Porque dá a ideia de trazer algo daquilo que não existia. Davi está dizendo que ele não tem nele sequer um coração um pouco bom. Ele não tem de jeito nenhum um coração bom. A sua natureza é pecaminosa. O seu coração é pecaminoso. E ele olha e diz: só há uma saída. Se Deus criar em mim, trazer à existência aquilo que não existe, que é um coração puro, aí sim eu posso viver em novidade de vida. O que eu estou lhe dizendo nessa tarde, meu irmão, é que independente do seu pecado, Deus, Ele é misericordioso para te perdoar. Se tu confessar o teu pecado, a palavra de Deus diz que Ele pode te perdoar. Mas mais do que isso, Ele pode mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar o teu coração. E esse coração que tinha prazer no pecado, agora vai ter prazer na palavra do Senhor. Vai ter prazer em Deus, vai ter prazer em louvar o nome do Senhor. Porque eu não sei você, meu irmão, mas quando os irmãos estão aqui louvando, e nós temos um ministério abençoado, não é abençoado só porque tem uma afinação, não. É abençoado porque são pessoas compromissadas com o reino de Deus, que eu conheço aqui há bastante tempo. E quando eles estão cantando, eu estou ali no meu cantinho, eu não canto porque vocês sabem que eu não tenho voz para isso, né? Meu ministério não é esse. Se eu começasse a cantar aqui, provavelmente nós já tínhamos fechado as portas. Não precisava nem do inimigo agir. Eu cantando sozinho já dou conta. Então, eu não invento de fazer uma besteira dessa. Mas quando eu escuto os irmãos cantando aqui, eu fico ali ouvindo, meditando na letra. E às vezes, meu irmão, o meu coração aperta, dá um nó na garganta, as lágrimas vêm nos olhos, mas não é de tristeza. É da alegria. É da alegria de saber que um dia eu estava no pecado, condenado à morte, mas o Senhor me resgatou. E que por mais pecador que eu fosse, o Senhor me perdoou, me deu uma vida nova e me deu a certeza da salvação. Porque eu sou o quê? Bom? Não, pela misericórdia dEle. Bom é Ele que nos perdoou e que nos resgatou e nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. O salmista pede: Senhor, cria em mim um coração puro, porque eu não tenho, e renova em mim um espírito reto. Ele está pedindo que eu não quero só um coração novo, eu quero ter um espírito reto, eu quero andar em santidade, eu não quero mais viver no pecado, eu não quero cair de novo. Meu irmão, o crente sincero, o fiel a Deus, não tem prazer no pecado. Ele tem prazer na lei do Senhor,
como diz a palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite. Não é algo pesado, é algo prazeroso. Se você ainda não encontrou prazer em servir a Deus, meu irmão, tem alguma coisa errada. Porque a lei do Senhor não é dura, como diz a palavra. Pelo contrário, ela é prazerosa. Mas é para aqueles que têm um espírito reto. O espírito reto é o espírito alinhado com a vontade de Deus. É o espírito que segue a vontade de Deus. E quando você aprender a viver segundo a vontade de Deus, haverá prazer em obedecer os mandamentos do Senhor. No versículo de número 11 ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Que palavra poderosa. Davi era o homem mais rico daquela região. Davi possuía riquezas incalculáveis. Mas nessa hora, Davi não está preocupado em perder o seu ouro, Davi não está preocupado em perder seu reino, Davi não está preocupado em perder o seu gado, os seus bens, os seus filhos. Davi está preocupado em perder a presença de Deus na sua vida. Isso tem te preocupado, meu irmão? Perder a presença de Deus tem te preocupado? Ser esvaziado do Espírito Santo, isso te preocupa? Ou o que te preocupa mais é perder o emprego? Veja, eu sou um trabalhador, eu não sou concursado, eu tenho que trabalhar e corro o risco de ficar desempregado a qualquer momento, como qualquer trabalhador de CLT. E em algum tempo, isso sempre me prejudicou do ponto de vista psicológico, porque eu ficava num estresse, numa tristeza. Final de ano lá em casa era sempre um negócio tenso, porque eu não sabia se ia haver uma renovação de contrato ou não, e eu ficava naquela tensão. Não vamos fazer muitos gastos, porque eu não sei como é que vai ser o ano que vem, e ficava naquele sufoco, e às vezes a gente não tinha nem alegria de celebrar um final de ano, porque a gente olhava e dizia: celebrar o quê? Se a gente não sabe como é que vai ser o ano seguinte, o que é que vai acontecer com a gente? Mas aí, isso só mostrava o quanto eu ainda não estava depositando a minha confiança em Deus. Porque quando eu confiei totalmente no Senhor, eu pude viver o que diz a palavra de Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa em Deus, meu irmão, porque Ele tem cuidado de ti. Até hoje Ele cuidou de ti, até hoje Ele cuidou de mim, cuidou da minha família, e nada nos tem faltado, porque o Senhor é fiel. Davi não está preocupado em perder as suas posses, ele está preocupado em perder aquilo que ele não pode recuperar, que é o quê? A presença de Deus na vida dele. Ele diz: pode deixar tirar tudo que eu tenho, pode roubar o reino, pode tirar as mulheres, pode tirar tudo, só não me tira o teu espírito, Senhor. Meus irmãos, um crente esvaziado do Espírito de Deus não é nada. Você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ter fama, você pode ter amigos, mas se você não tiver o Espírito Santo, você é uma casca vazia. Por isso que eu te pergunto, meu irmão, o que é que te preocupa mais? Porque preocupar-se com o trabalho é honesto, é verdadeiro, mas mais importante para a nossa vida é o Espírito de Deus, porque todas essas coisas vão passar, mas a gente não pode viver sem a presença de Deus na nossa vida. Porque eu aprendi, meus irmãos, que a presença de Deus, ela nos traz vigor, renovo. E mesmo que a prateleira da tua despensa esteja vazia, mesmo que não haja nada para colocar no fogão, como disse Abacuque, pode tirar tudo, pode tirar o gado, pode tirar a ovelha, pode tirar a oliveira, pode tirar a uva, pode tirar o azeite, eu ainda assim louvarei ao meu Deus. Porque a presença de Deus na nossa vida, meu irmão, ela supre toda a nossa carência. A palavra de Deus diz que Moisés subiu ao monte
e lá passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Eu lhe pergunto, você já passou uma semana de jejum? Eu já passei 3 dias, foi o máximo que eu consegui, 3 ou foi 4. Sem comer, beber eu acho que no segundo dia, mas mais do que isso eu não consigo. Eu fico imaginando como é que uma pessoa pode passar 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber. Mas eu não preciso conjecturar. O texto diz que quando ele sobe no monte, a Shekinah de Deus desce ali. E a presença de Deus inunda todo o lugar. Meus irmãos, na presença de Deus não há tristeza, há fartura de alegria. Não há escassez, não há sentimento de fome, nem de sede, porque o Senhor nos supre de todas as necessidades. É por isso que a presença de Deus é o mais importante na nossa vida, meus irmãos. O emprego você pode perder e Deus pode te dar outro. Mas o Espírito Santo é único e você não pode perder. No versículo de número 12 ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Torna a me dar a alegria da tua salvação. O salmista pecou, o salmista sabia que aquilo ali era errado, ele se arrependeu, mas ele sabia que isso não era suficiente. Ele queria de volta a alegria da salvação. O que é essa alegria? Eu já disse aqui os irmãos já participaram do batismo, e outro dia eu até falando com o irmão o Dr. Cláudio, falando com ele, e aí, meu irmão, como é que você está? Como foi o batismo? Ele disse, foi benção, né, pastor? Foi. E todo batismo eu fico impactado. Todo batismo eu fico impactado. Por quê? Porque, meu irmão, se você olhar de uma ótica humana, é a coisa mais sem graça do mundo. Não é não. É um monte de gente numa piscinazinha. Aquela piscina ali não foi consagrada, não é uma coisa maravilhosa, específica para aquilo ali. Não, é uma piscina qualquer. Poderia ser um tanque d'água, ou um açude, como a gente já fez batismo em lagoas e tudo. E a gente olha, da ótica humana, é a coisa mais sem graça do mundo. Porque você nunca tomou banho não numa piscina? Eu já tomei banho na piscina, é a coisa mais sem graça do mundo. Eu vou para a praia só para contemplar a beleza, porque eu não tomo banho naquelas águas. O negócio vai salgado, você fica todo meleado, tem negócio grudento. Eu já não vou. Você sentado na cadeira, você já sai todo encebado. Imagine tomando banho. É um negócio triste. A pessoa que se sai da sua casa para tomar um banho na praia, eu digo, meu irmão, até a água da cajessa ainda é melhor do que isso aqui. Mas tem gente que faz isso, né? Tem gente que rasga dinheiro também, mas... Aí você vê um monte de gente ali, e de repente esse pessoal começa a entrar na piscina, chorando, sai dali, impactado. Eu vi aqui o irmão Marcelo, no dia do batismo, ele não tinha mais nem força, nem para dizer, lindo, lindo. Acabou-se. Tinha vontade, mas aí a voz não acompanhava mais. O espírito era o mesmo, mas não tinha força para isso. Impactado, como tantos outros que entraram ali, tanto jovens como velhos. E eu digo, meu Deus, o que é isso? É a presença do Senhor, meu irmão. E quando eu dei a aula, como eu sempre tenho o prazer de fazer o discipulado para o batismo, é um prazer, porque eu compartilho com os irmãos que vão participar do batismo a minha própria experiência. Como foi difícil eu chegar no dia do batismo, mas como aquele dia marcou a minha vida. E como toda vez eu me lembro dessa oportunidade que o Senhor me deu. E como toda ceia, o Senhor renova essa alegria no meu coração. Não é alegria de ter prosperado, não é alegria de ter um emprego, é alegria da salvação, irmãos. E isso não dá para comunicar,
Isso não dá para explicar com palavras, mas aqueles que viveram o momento, a experiência, eles sabem do que eu estou falando. E talvez você viveu essa experiência no dia que você aceitou a Jesus, mas por algum motivo você perdeu essa alegria. Meu irmão, o caminho não é se afastar da casa do Senhor. Se você está triste, você não tem sentido mais a alegria da salvação quando você vem a essa reunião maravilhosa, clame ao Senhor, peça a Deus como salmista, como ele diz, torna a dar-me a alegria da salvação. Porque se essa alegria se renovar no seu coração, meu irmão, aí é como aquele hino que a gente costuma cantar aqui, quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não pode viver. Não é porque você não pode, capacitado, não é que você não tenha capacidade física, mental de fazer isso. É que mesmo que você esteja em qualquer outro lugar, nada mais vai te trazer alegria do que estar na presença do Senhor. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Em outras traduções ele fala de um espírito firme. O que é que o salmista está dizendo? Senhor, eu pequei sim, eu errei, mas agora eu quero um coração novo, eu quero a alegria da salvação e eu quero ter um espírito firme, porque eu quero a partir de hoje andar nos teus caminhos. Andar nos teus caminhos em sinceridade, eu não quero mais pecar, eu não quero mais vir a desviar do caminho, eu quero estar firme na tua presença. E como resultado disso, versículo 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Meus irmãos, só consegue fazer isso que está no verso 13, aquele que se arrependeu dos seus pecados, aquele que confessou o seu pecado diante de Deus, aquele que foi perdoado, recebeu um coração novo, um espírito renovado, a alegria da salvação foi renovada em você e você recebeu um espírito firme. Esse pode cumprir o que está no verso 13, que é o quê? Anunciar as boas novas da salvação. Porque quando o nosso coração é transformado, meus irmãos, a alegria e a vontade que a gente tem é que todo mundo possa receber dessa salvação. Eu me lembro de um dia que um jovem, já para encerrar, foi o tempo, um jovem chegou para o atendimento, e aí ele disse o seguinte: começamos a conversar, a gente sempre conversa e Deus abre as oportunidades. Nunca foi forçado, foi sempre oportunidades que o Senhor nos proporciona. Agora você tem que ter discernimento para entender as oportunidades. E esse jovem, ele disse o seguinte: olha, a minha mãe é crente e ela fica enchendo o saco, fica me pedindo para aceitar Jesus, fica brigando comigo, que quer porque quer que eu aceite a Cristo, aquela coisa toda. É uma coisa chata, aborrece, né? Eu digo, imagine eu, minha mãe com tanta vontade de me evangelizar, não sabia como, nova convertida, pegou um calendário que ela tinha recebido, calendário do dizimista, 10 razões para ser dizimista. Lá vem a mãe com o calendário, olha, está vendo aqui? Olha, eu sou dizimista porque eu digo, mãe, eu não estou acreditando nem em Deus que dirá pagar dízimo. Hoje eu entendo o desejo dela, ela queria evangelizar e não sabia, não tinha muito trato ainda com a palavra, e aí ela disse, eu vou pegar aqui um calendário do dizimista, não é possível que ele não se converta, né? Se ele não aceitar pelos argumentos, eu dou assim na cara dele com... Aí eu digo, Pedro, sua mãe não é chata não, eu vou lhe dizer o que é que acontece. Todo domingo ela está lá no culto, e o pastor está pregando que Jesus vai voltar, e que só vai subir aqueles que aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador, que forem transformados, perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Falei para ele, e eu disse, então ela fica desesperada, Pedro. Por quê? Porque ela sabe que um dia ela vai ir para a glória,
E ela não quer viver na glória longe de você. É por isso que ela tem pregado e tem insistido para que você se converta. É porque ela quer viver a eternidade contigo. Ele olhou para mim e ele disse, né? Eu digo por experiência própria, sua mãe não é chata, a sua mãe tem um amor profundo por você e ela quer a sua salvação. Meus irmãos, quantas das vezes você, lá no mundo, não chamava os seus amigos para beber, para fumar, para cheirar, para ir para o sítio se prostituir, para ir para as casas de show, e agora? Agora tu está com vergonha de chamar o irmão para ir para a igreja. Tu estava chamando as pessoas para ir para o inferno e tu nunca se arrependeu disso. Por que tu vai se envergonhar? Porque agora tu encontrou o caminho da salvação. Agora tu tem uma coisa boa para oferecer de fato. Agora é a oportunidade de tu chegar e dizer, meu amigo, eu vim aqui te fazer um convite, mas não é para beber, não é para fornicar, não é para usar droga, é para ir para a glória. Eu tenho um convite da graça para você. E deixa o Espírito Santo agir. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que saem a semear, chorando, voltarão regozijantes com os seus feixes. Saia a semear a boa semente, meu irmão. E confie na palavra e na semente que o Senhor te confiou, porque ela vai prosperar. Fique de pé para a gente encerrar. Os irmãos vão louvar. E enquanto eles louvam, eu quero que você aproveite esse momento para você fazer um autoexame, uma reflexão. Como é que você se encontra? Se você está no pecado, eu não quero saber o que você está cometendo ou o que você cometeu. Eu não estou preocupado com o tipo de pecado que você cometeu. Eu estou aqui para, como o profeta Natan, denunciar o pecado. E para dizer que o pecado vai gerar morte. E a única forma de quebrar essa morte é aceitando o perdão de Deus para a sua vida. É a única oportunidade que você tem para começar uma vida nova. Eu digo isso porque muitos de nós já estamos nos aproximando do final do ano e nós já começamos a arquitetar como é que vai ser o ano seguinte. Nós já começamos a pensar nos projetos que nós podemos realizar no ano seguinte. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não vai existir ano novo para quem não viver em novidade de vida. Só há novidade para aqueles que vivem em novidade. E para viver em novidade de vida, você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar a Deus, pedir o perdão e confiar que o sacrifício de Cristo é suficiente para te perdoar de todos os teus pecados. E a garantia da tua salvação. Por isso, se você está em pecado, o dia de se arrepender é hoje. E o dia de se entregar a Cristo também é hoje. Se você perdeu a alegria da salvação, é hoje o dia para restaurar essa salvação.